está aqui no podcast Eco da Negritude. Estamos muito felizes de estar apresentando esse podcast para vocês. Eu me chamo Érico Moraes. Eu me chamo Caio Lisboa. A nossa convidada está muito feliz de estar com a gente. É uma convidada muito especial. A gente fez questão de trazer ela porque, com o nosso tema Antirracismo na Prática, a força das mulheres e da juventude negra contra o racismo estrutural em Camaçari combina com ela. É como ver ela nesse tema. Eu apresento a vocês Vitalina Silva. Olá, como vai? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vitalina, nós temos algumas perguntas que a gente vai fazer para conhecer mais da senhora, mais da sua história e entender mais como funciona e como funciona essa sua trajetória em Camaçari. A gente quer começar pelas perguntas lá no início, tá bom? Vou fazer uma pergunta, mas a gente já engatilha em outras, ou se parecer bom, a gente muda a pergunta, enfim, vai depender de como a gente vai seguir esse podcast, tá bom? Vou iniciar aqui. Na sua infância, quais foram as suas referências e como elas mudaram a sua visão atual? Bom, as minhas referências, eu acho que elas não são diferentes das de vocês ou de qualquer outra pessoa, porque naturalmente são os nossos familiares, né? Nossas mães, nossos pais, nossos irmãos. Eu fui muito influenciada por essa referência familiar. Eu tive uma mãe que, embora ela não tenha tido uma escolaridade regular, ela estudou até o 4º ano, hoje 4º ano, mas antes era a 4ª série, mas ela tinha um conhecimento de vida muito grande. E ela sempre incentivou as filhas a estudarem. Era o grande propósito dela, estudar para você ter alguma coisa na vida, ainda que ela não soubesse o que era, que justamente a educação permitiria para a gente. Mas essa era a orientação, então foi a minha grande inspiração de vida, foi a minha mãe. Certo. Agora eu queria entender mais um pouco do como a senhora lidou quando aconteceu e ocorreu a primeira injúria racial da senhora. Como foi esse baque para a senhora, como todos nós sabemos que é algo que é escandaloso. Olha, na minha infância, na minha adolescência e até boa parte da minha fase adulta, eu não tinha letramento racial. Então, quando a gente não tem o letramento racial, a gente acaba passando por inúmeras situações em que o racismo ele está ali presente, mas a gente não se dá conta. Então, certamente, na minha trajetória toda, eu me deparei com essas questões, mas sem ter a dimensão do que aquilo tinha um fundo racial. Eu vou falar de uma coisa específica que aconteceu na minha fase de adolescência, já finalizando o ensino médio, assim, nessa fase que vocês estão. Eu era estudante de uma escola da Cidade Baixa, em Salvador, e tivemos uma situação de manifestação, de briga mesmo por conta de passagem de ônibus. E eu liderei esse processo. Mas quando a questão chegou na imprensa, eu não fui considerada, né, dentro do processo como a pessoa que estava na manifestação, que estava organizando. E foi 2 colegas brancas que foram para a imprensa para falar sobre o processo. Naquele momento eu não sabia, eu não compreendia que tinha uma questão racial. Mas por sorte ou por azar, ao chegar no veículo de imprensa, as 2 colegas que foram convidadas para fazer a entrevista, elas não souberam, elas não conseguiram falar, ficaram muito nervosas. E quem acabou dando a entrevista fui eu. Então, naquele momento eu entendi que tinha alguma coisinha ali, ainda não tinha consciência racial, mas tinha uma coisinha ali. Quando a senhora era mais nova, a senhora imaginava, planejava, conseguia ter esses pensamentos no posto que a senhora chegaria aqui hoje? A senhora pensava que a senhora conseguiria concluir e ter esses seus objetivos concluídos aqui hoje? Kaique, a gente não tem um planejamento assim, total da nossa vida, mas quando a gente é estimulado, a gente se imagina assim, em lugares possíveis, impossíveis e até inimagináveis. Então, como eu tive uma família que me estimulava muito, ainda que a limitação financeira não me deixasse naquele momento fazer o que eu gostaria, que seria um curso de turismo, de administração, mas a sapiência, né, das matriarcas, da minha mãe, por exemplo, ela me direcionou para um lugar muito interessante, que foi para o magistério. E eu sou uma professora muito realizada, muito feliz, e eu tinha certeza, sempre tive certeza que através da educação eu conseguiria dar passos largos. Então eu não me limitei apenas a estar em sala de aula. Eu me dediquei a estudar muito, sempre estudei muito, sempre foi essa a minha intenção, então eu faço qualquer curso que apareça na minha frente, que me dê condição de eu aprimorar meus conhecimentos e de eu ter um capital intelectual para passar, né, para os estudantes, para as pessoas que convivem comigo. Então eu sim me imaginei em outros lugares possíveis, porque tive esse estímulo na minha casa, na minha família. Eu acho muito legal a sua história de trajetória, história de vida. É algo muito motivadora. A gente entende que mesmo através das dificuldades, a senhora ressaltou que o estudo
é a base que a gente pode conseguir tudo. É através dos estudos que a gente pode, sim, chegar a algum lugar. Seguindo essa lógica de estudos, eu queria saber que a senhora, como negra e educadora em Camaçari, mais impulsiona o seu compromisso com a educação antirracista. Sim, Eric. Olha, como eu falei, eu fiz magistério, eu também fiz letras na Universidade Federal da Bahia, fiz outros cursos, mas eu não tinha a dimensão do que é uma educação afrocentrada, uma educação antirracista, porque não foi essa a minha formação. Então eu descobri um pouco tarde, mas assim, tudo acontece no momento certo, não é? E a partir do momento que eu me compreendi como uma mulher, uma professora negra, dentro de uma escola com a maioria de estudantes negros, eu entendi que eu não poderia ser uma professora para passar as informações de língua portuguesa sem trazer as questões raciais, porque talvez em outros espaços esses meus estudantes não tivessem a condição de pensar sobre isso. Então eu entendo a minha responsabilidade, não só porque a gente tem uma legislação que fala sobre isso, a gente tem a lei 10.639, 11.645, que diz da obrigatoriedade de trabalhar com a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, eu estou, assim, atendendo a legislação, mas muito mais do que isso. Eu sei do meu compromisso em estar inspirando, impulsionando e dando condição do meu aluno se ver enquanto uma pessoa negra numa estrutura de país que é extremamente racista. Assim, a gente entende muito que o racismo sempre vai, infelizmente, vai estar nessa sociedade, por mais que seja um fato muito triste. Mas quais Desculpa, deixa eu só repetir. Quais são os principais desafios, os desafios mais cotidianos que a senhora enfrenta ao implementar essas práticas antirracistas para os seus alunos nas escolas que a senhora passou e passa? Perfeita essa pergunta, Kaique. São inúmeros os desafios. Só para contextualizar, nós temos essa legislação que é de 2003. Nós temos uma legislação há 22 anos. E ainda temos resistência em espaços escolares em implementação dessa lei. Então, quando a gente recebe um estudante, eu sou professora dos anos finais, do ensino fundamental, quando eu recebo um estudante do 6º ao 9º ano, ele vem sem esse conhecimento, sem essa base. Então, para começar a trabalhar com eles sobre essas questões, a gente também tem choques culturais. A gente tem choque dentro da própria família, que não consegue compreender que a questão étnico-racial é uma questão de existência, de vida. Então, alguns familiares ainda não compreendem a importância de trabalhar com essa temática e não conseguem perceber a questão do racismo estrutural e institucional. Não conseguem perceber porque quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não tem a compreensão das coisas, a gente está submetido àquele processo sem compreender o porquê daquele processo. E isso responde muito, por exemplo, de algumas escolas adotarem ou não, porque a família tem um papel fundamental em relação a isso. Então, conhecendo e sabendo dessa lei que toda escola deve ter, deveria ser fazer a cobrança. Temos os professores também que sabem, que têm conhecimento dessa lei, mas que fazem o seu currículo, a sua trajetória escolar, sem permear por essas questões. Então, eu acho que tem uma série de coisas aí para a gente estar equalizando para, de fato, a educação conseguir cumprir esse seu papel, né? Porque com racismo a gente sabe que não tem democracia, nós vivemos num país democrático. Seguindo essa mesma lógica que ele puxou, nas salas de aula, nas escolas, o que a senhora traz, o que a senhora busca para manter os seus alunos motivados, mesmo diante de tanta desigualdade social que a gente vive no Brasil? Ai, olha, Eric, talvez seja o melhor momento do meu trabalho. É quando eu estou em sala de aula e que eu trago essa temática para que os alunos se vejam nessa questão, nesse meio que ele está inserido, e ele descubra que o nosso país é um país que tem o racismo como estrutura. Quando eu faço com que eles pensem, com que eles pesquisem onde estão as pessoas negras, né? Quando eles olham para a política, quando eles olham para o magistrado, quando eles olham para o Congresso, para o Senado, onde estão essas pessoas que compõem a maioria da nossa população? Nós temos, por exemplo, a Bahia, que tem eminentemente uma população negra. E quando a gente olha para os espaços de poder, onde estão essas pessoas negras? Então, se você não tem pessoas negras no espaço de decisão, as decisões não serão favoráveis a nós. Ao mesmo tempo, a gente se questiona, se temos a maioria de pessoas negras no nosso país, por que essas pessoas não elegem outras pessoas que lhes representam? Então, trabalhar na sala de aula é fazer esse movimento crítico, não para que eu diga para os meus alunos, mas para que eles
pesquisem, para que eles busquem essas respostas. Eu sou muito favorável à pedagogia das perguntas, né? Perguntar o porquê das coisas. Eu lembro que quando eu iniciei o projeto na escola, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que é que você sabe sobre África? Sem dizer para eles que a África era um continente. E aí veio a enxurrada de questões negativas. O conhecimento que eles tinham sobre o continente africano era muito do que a mídia apresenta para eles, né? Da questão da pobreza, da matança, da guerra, da fome, das doenças. E aí, de repente, eles foram estimulados a pesquisarem outros aspectos do continente africano. E ficaram encantados para se reconhecer nessa história, que é uma história de potência. E aí a gente vai conseguindo a transformação através de um olhar que eles mesmos estão construindo. Isso é fantástico. E quais são as maneiras e como a senhora vê que a presença e também a educação de mulheres negras nessas escolas públicas de Camaçari, elas transformam esses alunos, até mesmo fora das escolas? Como que a senhora consegue enxergar isso e transformar? Perfeita também essa sua pergunta, sabe, Kaique? Porque as mulheres é que fazem girar o mundo, né? As mulheres que têm um dom na maternidade, nós somos a maioria também. Então, somos também a maioria na educação. Por incrível que pareça, as mulheres também são as que têm mais graduação, viu? As mulheres estudam mais. Então, nesse contexto, eu acho que as mulheres elas têm um papel fundamental. São elas que estão direcionando, são elas que estão com seus filhos, com as crianças em casa, porque, naturalmente, as mulheres carregam essa carga, né, de ser as únicas que são responsáveis pela criação dos filhos, enquanto os homens trabalham, mas as mulheres precisam trabalhar e também cuidar dos filhos. Então, essa educação fica muito forte nas mãos das mulheres. E eu acho que aí tem uma coisa fundamental dessa condução, dessa orientação, seja na família, seja na escola. Eu acho que nós podemos fazer muito, né? Porque essa formação da sociedade, ainda que não deveria ser uma carga somente nossa, mas infelizmente está em nossas mãos. E a gente pode conduzir na criação dos nossos filhos, na orientação das escolas, nos espaços que a gente ocupa. Eu acho que a mulher tem que ter esse compromisso dessa formação cidadã. E aí eu vou falar uma coisa muito, muito rápida, parece que não tem relevância ou que não tem relação, mas tem. A questão, por exemplo, do machismo. Nós temos uma sociedade machista, né? Então eu acho que essa desconstrução do machismo também perpassa por essa criação, por essa orientação que a mulher pode ir dando, né? Eu acho que a mulher tem um papel fundamental. Agora eu vou chegar na pergunta que eu mais queria fazer. Eu estudei no Maria Quitéria em 2022, peguei o início, peguei a nossa diretora, que infelizmente Deus levou, e foi muito legal ver aquela busca por pesquisas de África. A gente teve muitas palestras e tudo. E aí chegou 2023, a senhora conseguiu o prêmio LED. Sim. Eu queria saber como foi essa trajetória, como foi receber esse prêmio. Eu vou falar um pouquinho antes desse prêmio. Eu trabalhei numa escola aqui em Camaçari, no Cantuária, aqui pertinho. E no Cantuária foi a primeira escola onde eu entendi, que eu compreendi que eu precisava fazer uma educação antirracista, que eu precisava fazer uma educação para empoderar os meus estudantes, para eles conviverem com essa nação, que ela é racista, mas que eles iriam fazer a diferença onde eles estivessem. Então, nessa escola que eu fiz esse trabalho, lamentavelmente, no final do ano, né, quando a gente concluiu o trabalho, eu fui praticamente expulsa dessa escola. Me tiraram dessa escola. Eu tinha todo o direito de permanecer ali, mas por uma questão, né, política, por uma questão de gestão, eles não compreenderam o meu trabalho e me tiraram dessa escola. Naquele momento, eu fiquei pensando por quê, né? Se eu tinha começado um trabalho, que era um trabalho tão importante. E depois caiu a ficha. De fato, eu tinha que sair da escola porque aquele grupo que estava ali, especialmente a gestora, ela não compreendia o trabalho que eu estava fazendo. E era uma mulher negra, ela era uma mulher negra, mas não tinha o letramento para compreender o trabalho. Então, quando eu venho para o Centro Educacional Maria Quitéria, eu encontrei essa diretora Yara Bispo, a quem eu tenho assim, uma grande referência para a minha vida profissional, que eu carrego isso comigo, e ela me deu toda a liberdade. Ela disse: pode fazer o trabalho, você fazia tudo isso lá no São Tomás de Cantuária, aqui você pode continuar fazendo e faça mais. Então ela me deu liberdade e autonomia. Então, quando você encontra uma equipe, porque não foi só a professora Yara, eu encontrei a coordenadora Thelma, eu encontrei colegas como Cláudia Opa, como Ione Bis, como Thelma. Então, assim, eu encontrei um lugar
ela dizia que a gente tinha um quilombo. Então, de fato, era um quilombo. A escola toda, ela se permitia ousar numa educação antirracista, antissexista, numa educação que fosse anti-homofóbica, para enfrentar todos os tipos de preconceitos, para acolher toda a diversidade. Então, ali, para mim, foi um celeiro de conhecimento. Então, desenvolver o trabalho ali, para mim, foi muito fácil. Agora, quero dizer também que a gente tem as dificuldades, não é? E aí, se eu puder, eu falo um pouquinho sobre isso. Pronto, as dificuldades que a gente encontra é a parceria, não é, para a gente desenvolver as atividades como a gente gostaria. Então, a gente tem que bancar tudo que foi feito ali, tudo que foi realizado, nós que compramos. Eu comprei tecido, outra colega comprou maquiagem, outra colega comprou materiais para fazer colares, porque a gente começou a desenvolver a atividade e não sabia exatamente o que ia ocorrer, porque eu trouxe os estudantes para o protagonismo das ações. Então, eu pensava uma coisa, quando eu entregava para os estudantes, ele transformava aquilo em 3 coisas, em 10 coisas. E aí a gente tinha que dar conta de fazer, porque eu acho que aí é quando ocorre a verdadeira aprendizagem. Quando o estudante toma posse daquilo, quando ele se compreende no processo e ele constrói juntos. Então, aquilo que eu pensei foi muito, muito maior. Posso dar um exemplo aqui, eu tinha pensado em fazer um desfile, que seria um desfile para utilizar as vestimentas de cada país africano. Essa ideia foi por água abaixo. Os estudantes trouxeram outras coisas, nós tivemos um desfile afrocultural. Você estava também, não foi? Então, nesse desfile, eles homenagearam mulheres, olha aí que interessante. Reconheceram a força das mulheres na história do nosso país. E eles trouxeram várias mulheres, mais de 30. Dentro dessas mulheres tinha a Maria Quitéria, tinha a Dandara, tinha a Luísa Maim, mas tinha também a Yara Bispo, tinha a Thelma, a coordenadora, tinha professores. Então, os estudantes fizeram isso. Nesse desfile também eles contaram as nossas histórias através de música, né? Utilizaram aquela música 14 de Maio, de Lázaro Matumbi, para falar o que foi o pós-abolição. Então, esse movimento que a arte também possibilita da gente ir aprendendo. Então, eu sou muito grata ao Quitéria por tudo o que aconteceu lá. E o Prêmio LED foi uma consequência disso, porque a gente sempre vê só o resultado da coisa, né? Que foi premiada nacionalmente. Mas tivemos inúmeras fases que a Rede Globo foi atestando que o trabalho estava sendo feito, foi atestando que aquilo tinha criado impacto, e naquele processo a gente continuava a fazer muito despretensiosamente. Eu não sabia que ganharia o prêmio, mas eu fui fazendo com muita verdade, com muita responsabilidade, e toda a comitiva, né, toda a comissão da Rede Globo da Fundação Roberto Marinho acabou acreditando naquele projeto, e dentro de 2.100 e tantos projetos, eu fui a vencedora. Para a gente iniciar o nosso final, que infelizmente nosso tempo é curto, então a gente já está chegando ao fim, eu quero fazer uma pergunta que a senhora chegou até a comentar. Se a gente pudesse criar um quilombo moderno em Camaçari, como ele seria e qual seria o seu papel na formação da juventude negra? Eu acho que é urgente essa criação desse quilombo. Vocês jovens precisam se aquilombar. Aliás, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui nesse momento é o aquilombamento, né? De se reunir, de estar se voltando aqui para as artes, né? Para a questão da comunicação, para estar passando uma mensagem, para se organizar, para construir uma pauta, para pesquisar. Isso é um aquilombamento. É se reunir, encontrar estratégias e mecanismos de enfrentamento a tudo isso que vem acontecendo. Porque quando a gente conhece, quando a gente aprende, quando a gente estuda, a gente ganha emancipação intelectual e emancipação política também. Eu quero, primeiramente, agradecer, em nome de toda a turma e da escola. Agradecer também à escola, ao CETEP, por ter liberado o nosso espaço para a gente poder fazer esse podcast. Agradecer a senhora por ter aceitado o convite. Foi bem, quase que não deu certo, mas graças a Deus a gente deu certo. E antes de finalizar, eu tenho uma coisa para entregar para a senhora, de coração da nossa turma, para agradecer por esse momento, tá bom? Muito obrigada, meu Deus do céu. Obrigada, viu? Obrigada. Estar com vocês assim. Obrigada. Eu que agradeço e digo que eu espero que vocês, que a geração de vocês, consiga fazer muito mais do que a nossa geração fez, porque agora vocês estão muito mais preparados, agora vocês têm o conhecimento, agora vocês têm a oportunidade de ter acesso à informação. Então, transforme isso mesmo em poder, né? Que vocês possam fazer realmente a transformação.